Tinha uma época que a gente falava muito de churn, sobre conflitos, sobre como resolver, só que isso tipo, meio que acabou, porque foi trilhando um caminho de que CS é proativo. Então, o conteúdo de CS mundial, a nível mundial falando, foi para um lado mais de análise, de BI, né? Mais informação para o CS de fato ser proativo. Então, meio que o CS não pode ser reativo, ele não pode resolver conflito, ele tem que fazer de tudo para que o CS não tenha esse conflito, né? Ser preditivo. E aí eu vejo que foi colocado meio de lado, só que uma coisa é diferente da outra, né? Você sempre vai ter o conflito, sempre vai ter os problemas, né? E, ok, você pode ser preditivo também. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. E aí eu, que legal, tá trazendo esse assunto à tona de novo. E, tipo, assim, eu não vejo ninguém falando sobre isso, ou poucas pessoas falando sobre isso. E é um assunto que eu super me identifico, porque eu criei um processo, eu criei um processo de resolução de conflitos. É imprescindível, Estevão. Né? Você falou que o suporte ele é reativo, o CS proativo. Os dois precisam lidar bem com o conflito. Seja porque eles vão ter interação com o cliente, seja porque eles vão ter relação com a empresa. E se tem gente, tem conflito. Então, as duas áreas têm que saber gerenciar bem esses dois aspectos. Eu comecei a ver que o que eu fazia não era dom, né? Eu não estava usando um dom. Eu estava usando técnica. E técnica que era eficiente. E eu comecei a passar para o meu time sempre um compilado das ferramentas de comunicação. Ferramentas de comunicação e ferramentas de resolução de conflitos. Por quê? Eu percebia que a gente lidava com conflitos complexos ou conflitos simples. Mas em todos eles, se houvesse um desequilíbrio emocional por trás, a minha capacidade de analisar, montar uma estratégia e me posicionar de uma forma positiva era comprometida. E eu comecei a olhar, Estevão, para fora e eu comecei a ver muita gente desses times de atendimento de experiência adoecer. Isso me incomodou profundamente. O telefone toca, o coração dispara, tem ataque de ansiedade, síndrome do pânico. Pessoas, às vezes, com um potencial gigantesco de crescer na área, desistindo da profissão porque não dava conta do estresse emocional. E também vi muita gente muito boa queimando carreira. Queimando carreira porque numa hora fundamental onde a pessoa precisaria ter uma gestão emocional e de conflitos melhor, a pessoa dá vazão à primeira resposta violenta e queima e quebra pontes, queima laços. Então eu comecei a ver isso e falar, gente, eu consigo ajudar. E aí, né, vendo o meu time também crescendo muito através da absorção desses conceitos. Culturalmente, a nossa abordagem é negativa. Se você virar para qualquer, né, se eu perguntar aqui, né, se eu falo um sinônimo de conflito, provavelmente as pessoas responderiam problema, treta, Eu caos, responderia assim. tô fora. E na cultura oriental, quando você vê a palavra conflito, né, a forma que ela é escrita, são dois símbolos e esses símbolos representam ou o caos ou uma oportunidade. Então, o conflito em si... E aí, né, o que é o conflito? O conflito é uma situação de quebra, de desalinhamento ou de confronto de perspectiva sobre determinado fato. É um desequilíbrio de um status quo por conta de percepções diferentes de determinado fato ou contexto. Então, se a gente olha para o significado, né, do significante conflito, tem uma só conclusão que todo mundo pode chegar. Conflito é natural. Porque se a gente, eu mesmo que seja muito parecida com você, eu nunca vou ser igual a você. Então, se a gente é diferente, se a gente é diverso, se a gente tem essa cabeça diferente, a gente vai conflitar. E isso é ótimo. Né? Então, a primeira premissa é: conflito não é bom nem ruim. Conflito é natural da condição humana. Se não tem conflito, Estevão, você pode saber, tem ditador. Ou você tá morto, né? Porque até sozinho a gente conflita com a gente mesmo. Então, beleza, se ele é natural, o que faz muita diferença é como eu reajo a ele. E aí nossa cultura tende, né, a reagir de forma negativa a um conflito. Como a gente tende a reagir de forma negativa, o que a gente normalmente faz? Me escondo do conflito, eu finjo que ele não existe ou eu reajo de forma agressiva. São as três abordagens negativas. Entendi. Então, por exemplo, você sabe que tem que alinhar o fluxo com o comercial, porque tá vindo só cliente ruim. Tipo assim, ruim no sentido que não tem fit com o seu produto. Sim. Mas você sabe que se você for fazer isso, vai dar uma dor de cabeça. Não, deixa isso pra lá. Ou quando você sabe que, né, você tá numa reunião, uma pessoa vai e te confronta. Por que você fez isso, Estevão?
né? Olha o dado como é que tá, olha isso daqui. E você vai lá e o congelar, né? O negar é o congelar. Aí você congela. Ou o cliente fala, olha, eu preciso disso, 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 disso no produto, que não foi vendido, tá? Você não consegue falar, não dá, né? Não foi isso que foi alinhado. Você fala, tudo bem, nós vamos fazer, sabendo que você tem certeza que não dá para fazer. Então, quem congela não consegue reagir. Como a pessoa não consegue reagir, ela vai e aceita tudo. E aí depois fica em maus lençóis. E o agressivo já é diferente, né? Fala assim, né, esse trabalho não ficou bom. Olha você vindo pra cima de mim de novo. Olha lá, é sempre assim, né, Estevão? Então, a pessoa agressiva, ela parte pra cima porque em todos esses 3 casos, a gente interpreta que a crítica ou o conflito é sobre quem a gente é e não sobre o que a gente tá fazendo. E a gente perde muito dentro desse contexto. E aí eu percebo que em vários contextos a gente tem, tanto na linguagem, quanto na escrita, quanto na postura corporal, né? Se você chega para falar com o cliente assim, com certeza ele vai ler alguma coisa sobre você, né? Porque o corpo inteiro fala, a gente expressa a abordagem negativa de diversas formas e provavelmente em reuniões, seja internas ou externas, a gente consegue ver essa abordagem negativa explícita. E para mudar da abordagem negativa para positiva, é como se você aprendesse uma nova língua. Por isso que é um processo que tem que ser por educação. Porque a gente foi educado na língua negativa. Então, a nossa tendência é ver o conflito como algo negativo, ágil a ele de forma negativa, e eu perco potência de crescimento. Se a gente tem abordagem positiva, é justamente isso. O conflito, ele traz um desequilíbrio, então ele é desconfortável, tá, Estevão? Só que em vez de eu olhar o desconforto como ruim, eu vou olhar como bom. E aí o meu corpo não reage. Então, na abordagem negativa, quando você olha, né, natureza, é porque a gente entende o conflito como ameaça. E se é ameaça, eu tenho que me proteger. E se eu tenho que me proteger, eu tô lá fechadinha na minha casquinha. Ninguém vai chegar perto. Então, na abordagem positiva, a primeira coisa que eu mudo eu passo a entender o conflito não como uma ameaça a mim, mas como uma oportunidade de construir algo melhor. Então, por exemplo, né, quando eu entrei na Somos, né, eram culturas diferentes, empresas diferentes. Imagina se eu tivesse entrado e falado, minha cultura é melhor. Startupeiro, né, vou revolucionar isso daqui tudo. Tudo que vocês fazem é errado, tá, gente? Né? Por mais que a primeira impressão, né, poderia até ser essa, porque esse era o medo, esse era o rótulo, né, que pregavam na gente. Olha como é que seria negativo se eu tivesse, olha esse povo que nem aceita o que a gente faz, tá me achando novinho. Né? Ia dar errado. E a gente conseguiu unir, a gente formou um feijão tropeiro ali com o feijão de o negócio do outro, né? E que ficou maravilhoso. Só que isso só foi possível porque a gente teve maturidade para trabalhar com todos os conflitos que a gente teve dentro da abordagem positiva. Legal. Essa positiva, Estevão, ela trabalha também com 3 linhas, né? Um conflito ele pode ser prevenido, ele pode ser gerido ou ele pode ser solucionado. Né? A prevenção entra muito da esfera do que eles dizem que é o trabalho de CS. Então, eu analiso o que já aconteceu, eu me estruturo para que não aconteça novamente. Né? Eu analiso os atores, eu analiso o contexto e trabalho nessa esfera de eu alinho com o time comercial para não aprendo que a gente errou, alinho com o comercial os bad fits, ou eu aprendo com os tickets agora e alinho com o time de produto o que tem que ter dentro de desenvolvimento. Né? Isso é uma esfera de prevenção. Já a esfera de gestão é porque tem conflitos que não são resolvíveis. Então, por exemplo, conflito geracional não é resolvido, porque a causa dele, que é a diferença de visão de mundo, pela diferença de idade, eu não tenho como tirar, não tenho como fazer todo mundo ficar na mesma idade, né? Então, esses conflitos, que a causa deles nunca vai ser extinta, eu tenho que ter ritos que vão me permitir balancear. Se você olhar as áreas da empresa, cada uma delas olha para uma coisa. Você concorda que sempre vai ter conflito entre as áreas? Então, ao invés de eu ver uma área como inimiga, é só eu criar os ritos para a gente trazer as perspectivas diferentes e ver o que a gente prioriza dentro de determinado tempo. Legal. Quando a gente fala de solução, aí já é solução mesmo. Tipo assim, é um conflito que tem como a causa dele ser solucionada. Teve um fato muito específico, o produto deu um problema bem grave e a gente estava com risco de churn no nosso Pareto, que eram os 20% dos nossos clientes que traziam 80% da nossa receita. Principal. Exatamente. Nessa época, eu viajei 44 mil quilômetros em 40 dias. Isso é uma volta ao mundo mais 4 mil quilômetros. Foi uma loucura, uma loucura.
E aí eu entrei, então o cliente ele estava muito Ah, bravo com a cara. gente. Muito bravo, muito bravo. Uma pessoa de um comportamento também muito agressivo. Eu, né, e a época, meu chefe, a gente estava indo em dupla. Ele deixou a gente esperando por 1 hora, sem ar-condicionado, num calor que devia estar fazendo uns 40 graus. Como uma Ah, forma de tortura, né? Então imagina se eu tivesse entrado e falado, não vou ficar com mais, não. E aí quando a gente entrou, e aí, né, uma das técnicas é a técnica da ventilação, né? Você deixa a pessoa colocar para fora aquilo que tá, né, intoxicando. Então ele falou, ele imprimiu todos os e-mails mandados, jogou os e-mails tudo na mesa, falou, vocês estão me chamando de palhaço, né? Jogou as coisas todas. E aí quando ele terminou, eu poderia falar assim, olha, né? Quando vem a abordagem negativa ali, aquela tremedeira. E aí, né? Só que com a técnica, eu sei o que ele está fazendo, né? Eu sei que não sou eu, não é a mim. Então, quando terminou, então eu utilizei o resumo, né? Quando eu resumi o que ele falou, tirando a emoção e colocando o fato, ele conseguiu acalmar, né, o sentimento. Quando eu validei o que ele estava sentindo, eu falei, eu entendo, o senhor, né, o senhor tem razão, isso realmente foi ruim. Ele falou, obrigado por ter reconhecido, porque foi ruim mesmo. No legal. afã dele de também criticar, eu pedi para trazer atores que não estavam no contexto, que eu sabia que eram atores estratégicos, que gostavam do produto. Falei, olha, pergunta para eles o que é que... Ah, que legal. E aí eles falaram, olha, não, foi bom, essa parte foi muito boa, funcionou. E ele viu que ele estava errado em alguns pontos, mas não adiantava eu falar que ele estava errado, ele tinha que escutar de quem ele confiava. Então, assim, foi um conflito solucionado. Eu saí de lá com a renovação, com expansão, né? Que foi Ah, que bem tri, hein? bacana. Exatamente. Então, assim, só que isso seria possível se eu não tivesse técnica? Provavelmente não. Porque eu teria desestruturado no primeiro momento. Imagina, você fica Certo. 1 hora sendo quase asfixiado numa sala, entra para ter uma conversa, a pessoa chega gritando, julgando papéis sobre a mesa, e eu falei, já ia ser tremedeira e gritaria, né? Se eu não tivesse determinado, né, não tivesse as ferramentas. Então, a abordagem positiva te permite, por meio de técnicas, escolher uma das 3 abordagens, prevenção, gestão ou solução, para que você chegue ao melhor, né, a uma melhor resposta ao conflito, de forma cooperativa. Então, eu não estou ali para ganhar, né? Não é eu vou ganhar, você vai perder. Isso é da Uhum, negativa também. Eu estou ali para uhum, construir, né? Qual que é a melhor construção? Qual que é esse terceiro espaço que não é meu nem seu, mas é um uhum. conjunto de todos nós. Tu acha que o cara vai dar churn, tu já vai, esse cara vai dar churn. E aí tu chega lá e, enfim, tu vira o jogo, né? É muito legal isso. Isso não Uhum. só para a empresa, lógico que vai ganhar uma opção, mas para a gente como pessoa, né? Como profissional, nossa, é Sim. muito tri. Teve uma vez, eu lembro de uma situação onde uma grande empresa no Brasil, e aí a gente estava construindo todo o ambiente digital dessa empresa, e Uhum. aí essa pessoa, que era o diretor, não queria fazer as aprovações. Mas, tipo assim, ele Uhum. precisava fazer as aprovações porque, naturalmente, as primeiras aprovações que ele não fez, a gente entregou e, ó, tá validado, testado, beleza. Só que ele reclamou Uhum. depois. E aí, quando ele foi conferir, não estava de acordo com o que ele esperava, né? Ele mandou um e-mail, assim, falando que o tempo dele valia rios de dinheiro e que ele não ia desperdiçar o tempo dele com a gente. Mas, tipo assim, ele contratou o serviço da gente, ele que tem que aprovar, depois se não aprova ele reclama, tipo, o que quer, né? E aí, Uhum. nossa, daí eu respondi o e-mail super tranquilo, né? Não, vamos ver, vamos resolver, vamos achar uma saída, né? Vamos achar uma solução. Uhum. Aí o funcionário dele, que estava na cópia, me mandou um e-mail do particular dele dizendo assim, nossa, tu foi excelente na resposta, nem eu aguento o meu chefe. Ele é muito estúpido e tu foi muito polido. Tu foi excelente na Muito bom. resposta. Esse é um ponto que eu queria trocar com vocês. E o outro é que tu falou ali, tem que esperar a pessoa falar. Chama ventilação. Ventilação. Todo Isso conflito aí. ele tem que ter o espaço de ventilação para a criada do que a gente chama de rapport, que é da confiança no Isso. relacionamento. Bacana. Eu tenho no meu processo de guerrilha, que é o processo anti-churn, muitas vezes aconteceu algo pessoal e aí ele leva isso pro jogo, né? Pro comercial, relação fornecedor-consumidor. E Uhum. aí eu percebia que muitos dos churns, ou dos possíveis churns, estavam relacionados a isso. O cara brigou em casa, deu algum problema pessoal, como é que eu consegui reverter esse jogo, né? Eu Uhum. dei um tempo, então aí eu digo o seguinte, ó, no meu processo, ele faz a reclamação, a gente ouve tudo, beleza, vou levar, agora vou encaminhar para tal departamento, para tal setor, para tal pessoa, e Uhum. sempre amarrar o próximo passo, né? Porque o cara tá ali, tipo, Sim. bah, super frustrado, brabo, mas quando é que vai me responder? Já vai com o próximo passo na mão, não.
dia tal, ou depois de tantos dias vai sair a avaliação e a gente vai te responder. E nesse tempo, lógico que quando eu desenvolvi esse processo, eu comecei a fazer alguns testes, né? E nesse tempo inicial, eu sempre, tipo, já dava resposta na hora. E sempre dava churn. Sempre dava churn. E eu consegui matar que, tipo, esperando, dando um tempo, porque às vezes é uma decisão e o cara, cabeça quente, nem pensou, quero cancelar, né? Sim, sim. E aí, tu dá esse tempo, nossa, isso aí, assim, ó, é quase que um milagre. Lógico, não é só isso que vai fazer você evitar o churn, tem que ter uma série de outras coisas, né? Mas isso, no meu contexto, me ajudou muito. E eu ensino esse método para várias pessoas. Eu peço assim, olha, eu estou te ensinando esse método. Quando adiantar, quando funcionar isso, me manda uma mensagem ou faz um post, já funcionou, e me marca, dizendo que funcionou, porque eu vou ficar super feliz. É isso. E é sensacional isso, porque tu está dando nome às coisas que eu executo, só que eu não sabia que existia uma técnica específica, mas eu aprendi na rotina, no dia a dia.